Bom, pessoal, quanto ao tema dificuldade do curso, resumindo, é bem difícil, tá? Eu acho muito difícil você conseguir chegar até o fim sem estudar bastante, assim. Eu precisei estudar muito, muito mais do que eu precisei para passar no vestibular também, em todas as faculdades que eu tive contato, né? É um curso difícil, não tem para onde fugir, a complexidade dos sistemas aeroespaciais é altíssima e precisa saber modelar esses problemas, né? Então precisa saber física, química, matemática, uma matemática bem mais avançada do que é comum em outros cursos de exatas, então é difícil. Resumindo, mas curiosamente a pergunta que me chegou, né, foi se eu consigo detalhar, dar algum exemplo do grau de dificuldade. E caso uma coisa que seja mensurável, ou seja, eu tenho uma má notícia para esse cara que mandou essa pergunta, ele tá fadado a ser engenheiro. Ele pediu uma análise quantitativa do grau de dificuldade, então ele pediu uma análise quantitativa, é obrigado a ser engenheiro já. Então eu fiz um gráfico, quantifiquei essa dificuldade do curso nas 3 universidades que eu tive contato, né? Primeiro na St. Louis University, que é a universidade que forma uma boa parte dos engenheiros da Boeing Defesa, tá? E é a faculdade que formou o Gene Kranz, que foi o chefão do controle da missão durante os programas, durante o Apollo, durante o Mercury da NASA. Então ele levou o homem para o espaço, pousou o homem na Lua. Eu sou fã desse cara. Se você assistiu o Apollo 13, ele é o cara que aponta para a lousa assim, fala, failure is not an option. Tipo, falhar não é uma opção. Eu sou fã desse cara. E ele estudou na faculdade que eu fui lá para os Estados Unidos. A UFABC, né, que eu formei em engenharia aeroespacial, e mas com relatos não menos traumáticos assim de outras universidades de ponta, tipo UFMG, outras federais, outras estaduais, Unesp, USP. E a minha experiência no ITA, como aluno de mestrado, não como aluno de graduação. E eu dividi em três variáveis básicas, assim, para tentar levantar o nível de dificuldade do curso, né? A carga de trabalho, a dificuldade em si das disciplinas e a sua chance de reprovar. Então eu vou começar pela St. Louis University. Tudo isso está demonstrado no gráfico. Mostrado, espero que esteja mostrando. Bom, na St. Louis University, grande parte da nota consistia em trabalhos, mas as provas eram relativamente fáceis. Ou seja, levava bastante tempo para resolver tudo, mas se você não fosse vagabundo, no final dava tudo certo. Dava bastante trabalho, eram trabalhos de complexidade relativamente alta. Modelar um F-16, por exemplo, foi um dos que eu me lembro bem. A parte de relatórios também era exaustiva, digamos, diga-se de passagem. Era uma quantidade muito grande de lição de casa, né, de homework, de trabalho, mas as provas eram relativamente fáceis. Essa é a minha opinião pessoal, tá? Então a carga de trabalho eu coloquei uma relativamente alta, 75, né, de 0 a 100, vamos dizer assim. Dificuldade 50, não eram coisas tão simples, mas as provas eram relativamente simples. E eu acho que a chance de aprovar era 0 se você se dedicasse, né, não fosse na aula, não fosse um aluno tão relapso assim, você não reprovava. Eu não vi exemplos de grandes reprovações, assim, como é comum no Brasil. Bom, em comparação ao FABC, podemos dizer que toda a nota consistia em 2 provas, né? Isso era geralmente a metodologia do FABC, eram 2 provas, P1 e P2, e até os professores davam algumas listas, mas geralmente não eram obrigatórias, você não precisava fazer, você decidia se fazia ou não. E o resultado realmente era só as provas. E geralmente eram tipo 6 provas na mesma semana, tinha semana de provas lá. E a taxa de aprovação na FABC era muito alta, assim. Eu
Eu já tive uma turma com 100% de reprovação, assim, uma turma de engenharia aeroespacial com alunos preparados, mas pro final do curso e todo mundo reprovou. Eu tranquei essa disciplina, felizmente. Mas eu reprovei algumas na UFABC, a taxa de aprovação 80% não é tão raro assim, na minha época era, sim, não sei se hoje em dia ainda é. A parte boa dessa metodologia da UFABC era que dava para você dar um gás em projetos paralelos, por exemplo, aerodesign, ou mesmo pesquisa, iniciação científica, no começo do curso, porque não tinha tanto essa obrigatoriedade de entregar as coisas, tipo, de lista, trabalho. Eu tive poucas experiências, assim, com trabalho, essas coisas na UFABC, era mais prova mesmo. E a parte ruim é realmente que você tinha que ir bem na prova, aquela prova ali, na semana de prova, e você enchia a cara de café, estudava 50 dias em 1 hora. Mas, em compensação, você tinha dado um gás nos projetos paralelos. Né? O UFABC tem os seus prós e contras aí. E em comparação no ITA, né? No ITA é o mestrado, realmente não é a graduação. Mas não se ouve relatos de suavidade na graduação do ITA. Mas no mestrado eu posso dizer que é todo o combo, né? Lista, prova, relatório. Tem algumas coisas que eu só vi no ITA, por exemplo, prova oral. Por exemplo, eu fiz prova oral de geometria diferencial, tipo, é uma matemática muito avançada, assim, e eu fiz uma prova oral na frente da classe inteira. Tipo, isso é o jeito ITA de ser. O ITA não tem moleza, assim. E fazer uma prova oral na frente dos seus futuros colegas de profissão, né? Pessoas que talvez possam vir te indicar ou te fornecer alguma oportunidade, você tá lá falando sobre geometria diferencial na frente deles, com um professor que não faz perguntas simples. E tem todas as provas tradicionais também. Prova para fazer em casa. Eu cheguei a fazer uma prova para fazer em casa no ITA de que deu 200 páginas de digitado, né? Tipo, de cálculo, de gráfico, de tudo. E no ITA tem um diferencial também, que se você tirou 5 numa disciplina, você está expulso do ITA. Né? É uma coisa que te incentiva a estudar, diga-se de passagem. Assim. No ITA realmente e isso não faz o nível cair. Tipo, às vezes o pessoal pensa, tirou 5, tá expulso. O professor não vai te dar 5, mas realmente não é comum, mas a dificuldade não seria raro se a gente não estudasse, entendeu? No ITA realmente é diferenciado. Talvez essa análise minha eu esteja piorando a situação no ITA, tipo, dando mais ênfase na dificuldade do ITA porque é mais recente, né? Mas no ITA realmente me surpreendeu, assim. Então, a carga de trabalho, eu dei 85 pro ITA, né? Só uma matéria de mestrado. Né? Leva-se em consideração. Dificuldade 90, não tem moleza, realmente. E você tem chances de reprovar, sim. Não se você for mal nas provas, você reprova. Não é igual ao FABC, que era comum você reprovar, inclusive a gente já chegou a banalizar a reprovação no FABC, porque era bem comum. E esse é o gráfico que eu tenho aqui. Lembrando sempre que essa é a minha opinião pessoal, pelo amor de Deus. Inclusive eu mostrei esse gráfico para algumas outras pessoas e eles discordaram em alguns pontos, concordaram em outros, então eu recomendo você pegar mais opiniões antes de tomar a sua decisão aí. Mas independentemente de quem você ouvir, não desista. Vamos aí, que no final vale a pena, isso eu posso te afirmar. Se esse é o seu sonho, vale a pena, sempre vale a pena. Então, vamos para a próxima!